É possível salvar um casamento? Depende. Talvez você não queria ouvir isso. Mas olha só, muito tempo atendendo mulheres vítimas de relacionamento abusivo, inclusive elas me perguntavam: é possível salvar o meu casamento? Depende de muita coisa. E nesse vídeo eu quero te explicar do que é que depende e o que é que você pode fazer para salvar o seu casamento se o seu casamento estiver em crise. Eu sou a Marcele Fará, sou psicanalista, consteladora familiar e nesse canal a gente fala sobre relacionamentos de sucesso à luz da palavra de Deus. Veja só, a gente precisa primeiro entender que o casamento, ele é um presente e é uma vontade de Deus para as nossas vidas. Então Deus, ele vai estar sempre a favor do casamento. Ele vai estar sempre a favor da família. Tanto é que a Bíblia, ela fala para que a gente não divorcie. E por que será que Deus fala para você não divorciar? Muita gente diz que Deus fala para não divorciar, veja só, olha aí, é porque a gente tem que viver um relacionamento ruim. Não. Tanto é que a palavra fala sobre o jugo desigual. Em Salmos, inclusive, tem uma parte que eu gosto muito que diz: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então a Bíblia própria está dizendo, essas pessoas andarão juntas, não é possível andar juntas se os valores forem diferentes. Por que Deus fala para que a gente não divorcie? Porque Deus, ele não quer relativizar o casamento. Deus, ele não quer tornar o casamento como algo descartável. Porque senão, se Deus diz, pode divorciar, imagina como é que não seria por aí a vida das pessoas que estariam o tempo todo trocando de pessoas. Isso já acontece. Agora, vamos tentar trazer o princípio disso. Então, não posso divorciar? Não, você pode divorciar. Você pode divorciar. Se tem um julgo desigual, se os valores são diferentes, se você está vivendo uma violência dentro do casamento, se as cabeças aqui, se as pessoas pensam diferente, sim, você pode divorciar. Mas antes do divórcio, é preciso você entender se no seu casamento é possível ter ajustes, que muitas vezes as pessoas acreditam que vai resolver trocando de pessoa. E não é trocando de pessoa que você vai resolver o seu casamento. Não, é você entendendo quais são os valores do casamento. É você entendendo qual é o papel da mulher no casamento. Mulher, entenda o seu papel no casamento. Homem, entenda o seu papel no casamento. Quando cada um entende o seu papel, a gente entra num negócio que se chama ciclo energético. O ciclo energético, ele pode mudar a sua vida. O que é o ciclo energético? É quando a mulher, ela entende que ela tem que respeitar o marido e o marido tem que amar a esposa. E quando o marido ama a esposa, ele incentiva o respeito da esposa. E quando a esposa respeita o marido, ela incentiva o amor do marido. E esse é o ciclo energético. O contrário do ciclo energético é o ciclo insano. No ciclo insano, sabe o que tem? Disputa. É quando um está o tempo todo disputando com o outro. É quando a mulher ela vai falar uma coisa para o homem e o homem acredita que ela está falando para ofender, que ela está falando para testar, que ela está falando, para poder depreciar. E não é assim. Quando a gente entende que aquilo que vem do outro vem por amor, você vai estar o tempo todo construindo na relação. Então, olha só, como é que faz para você salvar um casamento? Anote aí, porque é a segunda coisa que eu vou te dar agora que pode mudar a sua vida. Sempre antes de você falar alguma coisa pro seu marido, você precisa perguntar: isso aqui vai edificar? Se não for edificar, fica quieta. Se for edificar, você tem que dizer, você tem que falar. A gente tem que buscar sempre falar aquilo que edifica o relacionamento. O que eu mais gosto dos casamentos é que os casamentos são como uma planta. Sabe quando você tem uma planta em casa, assim, e aí tem várias folhas? E aí tem umas 3, 4, 5 folhas ali que estão amarelas. Tem gente que olha para aquilo e diz, joga a planta fora e compra outra planta. E é isso que as pessoas fazem com o casamento. Mas o ideal é quando você olha para aquelas plantinhas amarelas e poda aquelas plantinhas amarelas. E eu não entendo nada de jardinagem, tá? Mas você poda a plantinha amarela, folhinha amarela, para que outras folhinhas verdes comecem a nascer. Então, olha só, que interessante. Quando a gente entende que o casamento é uma união que ela pode nascer e morrer dentro da mesma relação, com as mesmas pessoas, a gente começa a dizer que sim, você pode salvar o seu casamento. Como? Quando eu começo a podar aquelas folhinhas amarelas para que as verdes nasçam. Eu troquei de planta? Não. O que eu fiz? Eu ajustei.
Uma coisa é quando você tem valores completamente incompatíveis. A outra coisa é quando cada um entende o seu papel e você vai ajustando. Qual que é a primeira folhinha que está amarela? Ah, a gente não tem diálogo. Tira aquilo ali e começa a implantar o diálogo com palavras amorosas. Ah, a segunda folhinha ali é porque a gente não tem relação sexual. Poda aquela folhinha ali e começa a falar com o seu esposo, né? Sobre como que a gente faz para a gente se unir mais, para a gente ter mais relação sexual, para a relação sexual ser um princípio do casamento, até porque Deus se alegra disso, né? Então você começa a fazer isso e aí você começa a edificar o seu casamento, reestruturar, restaurar o seu casamento de volta. Você quer um exemplo? Eu salvei meu casamento. Eu salvei, eu fiz ali, eu peguei, fui cortando as folhinhas amarelas e salvei meu casamento. Como? Com muita paciência, com muita conversa, entendendo que o silêncio ele é absolutamente imprudente para uma relação. Não tenta ver as coisas, ficar quieto ou quieta e ficar guardando. Vai implodir. Para que não imploda, você precisa falar, você precisa colocar na relação. Então, se eu salvei meu casamento de uma separação, você também pode salvar o seu. Agora, para que isso aconteça, é sob a nossa força? Não. A gente precisa saber que a gente precisa estar embaixo do favor de Deus. Estando embaixo do favor de Deus, estando embaixo da palavra, tudo é possível. Até porque Deus se alegra do casamento. Então, se Deus se alegra do casamento, Ele vai estar sempre favorecendo para que os casamentos e os casais se unam, né, e restaurem, sejam restaurados o tempo todo. Se esse vídeo fez sentido para você, você pode curtir porque me ajuda, você pode compartilhar também para você passar essa mensagem para outras pessoas e pode também deixar aqui no comentário o que você gostaria de ouvir num próximo vídeo meu aqui nesse canal, tá bom? Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.